Após a humilhação sofrida em Bragança, o Flamengo volta a campo e dessa vez conquista uma importante vitória diante do Santos na Vila Belmiro. A torcida segue na bronca com a atuação da equipe, que não foi realmente das melhores, e cobra bastante da comissão técnica, uma ala cobra, dos atletas, outra ala cobra, mas afinal de contas, o que tem alguma coisa de bom nessa partida e o que tem de ruim? Aonde está o problema desse Flamengo que vinha tão bem e parece que deu pane depois da data FIFA? Vamos responder isso junto? Então vem comigo para a gente falar sobre tática sem tatiquez. Queria pedir logo o seu like antes que você se esqueça disso. E lembrar que o pessoal do Laboratório do Futebol está ofertando uma promoção única aqui para os inscritos no canal do Falso 9. Se você quer aprender a falar sobre tática no jogo, quer aprender tática, quer se tornar um cara que vai ser profissional no futebol, seja em qualquer área, porque todas as áreas do futebol requerem conhecimento tático, mesmo se você for dirigente, presidente de clube, dirigente de clube, analista individual de atleta, analista de desempenho do clube, comissão técnica, treinador, você precisa saber de tática. E esse curso é muito legal, porque ele traz o estudo de cada formação. O que cada formação tem de bom? Bom, eu já te adianto que o resultado é que a melhor formação, a mais equilibrada na teoria, é o 4-2-3-1. Mas a cada aula você vai aprender sobre cada uma delas, as suas fortalezas e as suas fraquezas. E esse curso está saindo só R$ 97,00. Gente, muito barato. Então aproveite, você ainda pode parcelar de 5 vezes clicando no link que está na descrição do vídeo. Não deixa de aproveitar essa promoção, você aproveita assim, dá uma força para o canal, porque eles são apoiadores aqui do nosso trabalho, tá bom? E lembrando a vocês que o canal quer chegar a 50 mil inscritos até o fim do ano. Para isso, só você se inscrevendo para resolver. Caso já seja inscrito, deixa o teu like. Jabá concluído, vamos para campo, né? O Flamengo entrou em campo sem o Arrascaeta, gente, barrado. Que tal? Né? Que tal? Muita gente ficou na bronca com isso aí, mas a gente precisa entender o que há por trás, né, dessa intenção do Sampaoli ao tirar o Arrascaeta de campo. Ele chegou a falar de outras partidas, mas não creio que tenha sido preservando para o jogo contra o Alcas. Acho muito difícil. Ele quis realmente encontrar uma formação para esse jogo que, ao meu ver, taticamente deu certo. Outras coisas deram errado, que a gente vai abordar aqui com dados, inclusive, tá? Então, o Flamengo entrou em campo com o Gerson e o Vitor Hugo à frente do Pulgar, com um só volante, num 4-3-3 ali. O Santos entrou no 4-2-3-1 e teve o Lucas Pires na lateral esquerda, né? E não o João Lucas improvisado. Bom, inicialmente o Flamengo veio com uma mudança interessante, tá? Eu já tinha falado na live pré-jogo que o Santos tem 4 caras que marcam um pouco na frente e que são extremamente ofensivos: Mendonça, Soteldo, Marcos Leonardo e Lucas Lima. Pois bem, o Flamengo quis atraí-los para gerar espaço por dentro. E aí teve uma mudança muito clara, né? O Wesley, que normalmente inicia a jogada já espetado lá em organização ofensiva, ficou participando da saída de bola. E o Flamengo fez essa saída de bola com 4 homens, e não só com 3. Então aquela saída de bola 3 mais 1 se tornou uma saída de bola 4 mais 1. A ideia era atrair o 4º homem do Santos para cima, e isso foi obtido, né? Então o Flamengo abusava de dar passes para trás, e aí, gente, a gente precisa entender o motivo dos passes para trás. O passe para trás, ele gera uma reação em cadeia, que muita gente chama de efeito mola, por exemplo. Quando você tem um passe que você tá ali marcado pelo seu jogador, como Pulgar nesse caso, e ele dá a bola para trás, o que vai acontecer? Essa linha vai reagir avançando, e ela vai ser a primeira a reagir, porque ela está na frente da jogada. Depois que a linha de meio identificar que essa primeira linha reagir, aí sim que ela vai reagir. Então, o que acontece? Nesse contexto, costuma aparecer espaço entre as linhas, porque uma linha reage primeiro e antes da outra reagir, fica um espaço. O time coordenado, que dá muito passe para trás para depois dar um passe vertical,
geralmente encontra espaço entre as linhas, e essa foi uma das intenções do Flamengo, que foi muito paciente com a bola no primeiro tempo. E a gente vai falar sobre o que deu certo e o que deu errado dentro dessa paciência, né? Então o Flamengo atraía esses caras e com isso gerava muito espaço por dentro. Aqui são os dois volantes do Santos tendo que cobrir o campo inteiro, os 4 homens de frente já batidos aqui, o Soteldo, o Marcos Leonardo, o Lucas Lima e do outro lado o Mendonça. E aí o Santos tinha o Dodge e o Rodrigo Fernandes tendo que combater no meio de campo enorme, né? Bastante aberto. O Everton Ribeiro iniciou jogando aberto como um ponta, tá? Num espaço que a gente chama de força. E aí isso trouxe alguns problemas para o time, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui uma jogada típica daquilo que eu falei para vocês. O Flamengo fica tocando lateralmente, fica tocando para trás na intenção de ativar a saída desses homens e o espaço deixado nas costas dele. Então esses 4 caras saem nos 4 jogadores do Flamengo ali, quase que individualmente, nessa marcação alta individualizada, e deixam esses 2 jogadores aqui na zona, tendo que cobrir um campo enorme. O que o Flamengo faz? Bola longa no Cebolinha, que estava ali espetado no 1 contra 1 com o lateral adversário. Só que ele estava espetado no 1 contra 1 e o Gerson vinha atrás dele completamente livre e o Vitor Hugo podia se projetar. Nessa jogada aqui, acabou sendo marcado impedimento, mas a grande verdade é que o Gerson já estava aqui, fora da imagem, o Cebolinha tinha dado no Vitor Hugo, o Vitor Hugo estava dentro da área, tá? Então, esse tipo de dinâmica aconteceu muito bem pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, isso não aconteceu tão bem. Então, qual era a dinâmica? Era fazer essa saída com 4 homens, reagir aqui, abrindo muito espaço no meio de campo, para esse espaço no meio de campo gerar uma fluidez de jogo. O Flamengo teve muita fluidez de jogo, teve muito domínio da posse de bola, poderia ter criado mais chance se a confiança não tivesse tão em baixa. Além da confiança em baixa, a confiança foi perdida, ela vinha em alta e foi perdida por um jogo, e isso é gravíssimo, né? Além da confiança ser em baixa, a gente pode olhar aqui nessa imagem o quanto que a escalação do Everton mais recuado fez com que o Flamengo não tivesse força ali pelo lado direito. Então o Flamengo ficou com a amplitude dele comprometida no primeiro tempo, só conseguindo fazer isso pelo lado esquerdo, mas o lado direito bastante desequilibrado, mais na base das jogadas e o lado esquerdo mais na conclusão das jogadas, né? E aí, aos 21 minutos após uma cobrança de escanteio, os zagueiros do Flamengo estavam no ataque, o Gerson saiu arrastando todo mundo para uma zona oposta onde a jogada seria finalizada. Isso é bastante comum. Quando a bola chega no Fabrício Bruno na zona oposta, ele põe a bola na área, inclusive o Léo Pereira estava na área, e o Flamengo disputa com 3 contra 2 essa jogada aérea. O Gerson vence a disputa, a bola sobra para o Cebolinha completamente livre, converteu. Cebolinha deu continuidade no primeiro tempo em quase todas as jogadas e fez esse gol que abriu o placar, um gol muito importante. Gente, Cebolinha tem 5 participações em gol em 8 jogos nessa Série A. Então, eu acho que está chegando a hora de valorizar o que ele pode entregar para o time. No momento, antes da chegada do Luiz Araújo, ele é o único ponta característico da equipe. Quando ele está em campo, ele costuma entregar no scout, lá no resultado final. Claro que ele ainda toma um monte de decisão errada, ele não é um cara tão associativo por dentro, mas ele é um cara muito vertical. E isso tem ajudado o Flamengo. Então, ele ganhando confiança, o Flamengo tem muito a crescer e não podemos esquecer que esse cara era top 3 do Brasil quando ele foi vendido, né? Então, olha o potencial que tem esse cara e talvez o torcedor do Flamengo deprecie demais esse potencial e já trate como um fracasso, o que está longe de ser verdade. Na temporada ele tem uma contribuição importante pelo Flamengo. Bom, e aí, gente, a gente volta para o que vem acontecendo com esse time, né? O Flamengo vinha jogando bem, vinha dominando o jogo após 1-0, vinha até mais fluido para o Flamengo. O Santos muito com uma crise, destruído ali em confiança. E aí o Flamengo num arremesso lateral ofensivo e numa jogada um tanto quanto displicente do Ayrton Lucas, perde a bola chega no Marcos Leonardo, que dá uma bola no Soteldo no lado oposto. E aí, gente, é o seguinte, o Wesley, ele estava vigiando a bola, né, no momento, e ele tenta girar o tronco, ao invés de proteger a profundidade, uma vez que o passe ia sair, ele tenta girar o tronco para tentar interceptar o passe, meio que desiste
e aí ele tem que fazer uma rotação enorme no próprio eixo dele para conseguir proteger a profundidade, perde a frente para o Soteldo, que é rápido e inteligente, e acaba o Soteldo ganhando as costas dele. Para completar, o Léo Pereira, que saiu muito na frente do Mendonça, perde a referência dele, nitidamente durante o vídeo, ele chega a olhar para dentro procurando alguém, o Soteldo passa no ponto cego dele e vai finalizar a jogada completamente livre. O Léo Pereira perdidaço, gravíssima a postura do Léo, gravíssima a postura do Ayrton, gravíssima a postura do Flamengo. O garoto errou, mas o garoto é garoto, a gente precisa entender isso, e o Sampaoli tem na hora de parar de insistir só com ele, tem um Varela no banco. Se a estratégia do primeiro tempo era jogar ali com o lateral mais recuado, por que eu não o Varela? Porque sim o Wesley. Tem hora que a crise assim de confiança atinge o grupo, ela atinge mais forte o garoto, e podia ter comprometido mais uma vez nesse jogo, como comprometeu no jogo passado também. Bom, 1-1. E aí, vamos analisar o contexto aqui de número, né? No primeiro tempo, as perdas de posse de bola do Flamengo. Então, do minuto 0 ao minuto 15, o Flamengo perdeu 2 vezes a bola. Do minuto 15 ao minuto 30, ele perdeu 2 vezes a bola de novo. E nesse interim, ele fez um gol, 1-0. Prestem atenção. Nesse interim, ele fez um gol, 1-0, e ali ele construiu sua vantagem. E aí, gente, esse Flamengo que a gente conhece, constrói a vantagem, relaxa, começa a errar muito mais, cometeu 6 erros entre o 1-0 e o 1-1, sofre o gol de empate e aí tem que remar tudo de novo, né? Um time que parece menosprezar um pouco, se não os adversários, as situações. Vamos já voltar para falar do segundo tempo, mas eu queria te lembrar do like, te lembrar de se inscrever no canal, te lembrar de se matricular no curso aí do Laboratório do Futebol sobre as formações do jogo, tá? Clica aí na descrição do vídeo, não se esquece de dar like no vídeo. No segundo tempo ocorre uma mudança tática importante para o Flamengo, que seria decisiva no gol que aconteceria logo em seguida. O repórter até pegou uma conversa do Sampaoli com Everton Ribeiro, falando isso, você precisa ser 3 pela direita. Só que não soube explicar ali, deu a bola para o Richarlison, que também não soube explicar legal a situação. O que aconteceu? O Flamengo passou a mudar a sua saída de bola e não mais manter o Wesley ali preso. Então fazia a saída de 3 com o Fabrício, o Léo e o Ayrton, e fazia o Santos subir só com 3 homens, com o Wesley atacando ali as costas do Soteldo, que depois sairia de campo, não por acaso, né, porque vinha sofrendo ali por aquele lado. Bom, a jogada avançava e o que acontecia ali? Quem fazia amplitude pelo lado era o Wesley e quem ficava por dentro era o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro já muito mais na zona dele, jogando mais por dentro e faria a diferença logo em seguida. Então, acontecendo os 2 vértices aqui, os 2 atacantes de novo, os 2 triângulos, como o Sampaoli gosta, né, de trabalhar, e fazendo exatamente os 3 homens pela direita, como ele pediu para o Everton Ribeiro no intervalo. Então, o que aconteceu foi uma formação com a saída de 3 e o Wesley mais avançado para a criação dos 2 triângulos, para ter realmente gente chegando na área, mais gente chegando na área. No segundo tempo, a gente pode ver como o mapa de calor está muito mais equilibrado. Ele está bem sutil, mas muito mais equilibrado e simétrico pelos 2 lados, com até mais ali presença do lado direito na profundidade do que do lado esquerdo. Bom, e aí vem o segundo gol com o Everton Ribeiro dentro da área, uma situação de superioridade numérica, numa dinâmica que o Flamengo do Sampaoli tem se especializado em fazer, que é justamente balançar a defesa adversária, que estão os 4 homens de defesa, para um lado durante a construção e atacar o lado oposto com superioridade numérica, fazendo o cruzamento para esse lado oposto com vantagem numérica, né? E aí gol do Everton Ribeiro de cabeça, jogada trabalhada. E aí, gente, logo em seguida o Flamengo relaxa e a cabeçada foi de longe. O Matheus Cunha deveria, no mínimo, ter espalmado melhor a bola, porque teve tempo para colocar força no pulso para espalmar melhor a bola. Mas, assim, o Flamengo ficou olhando e confiando no goleiro e não protegendo o rebote. O Ayrton Lucas
estava ali junto da jogada e larga o adversário na hora que a bola, ele acha que a bola vai ser defensável, confia no goleiro. E jogador de defesa não pode confiar no goleiro, especialmente em bola parada. Um Flamengo que não tomava mais gol de bola parada há muito tempo, toma 2 gols de bola parada defensiva em 2 jogos. Gente, isso não é culpa do treinador. Isso não é uma falha tática de defesa a bolas paradas. Isso é falta de concentração e de foco no que tem que fazer durante o jogo, tá? O Flamengo claramente caiu muito em mobilização e em concentração. E após o primeiro jogo, do primeiro para o segundo, caiu também em confiança. Tinha crescido a sua confiança e veio com ela minada para o jogo contra o Santos. Isso é grave. É um time que remou para caramba para sair de uma crise, para fazer 10 jogos sem perder e colocou tudo a perder no jogo seguinte a uma data FIFA que os parou por 10 dias. Então, claramente houve um relaxamento, e o relaxamento não é culpa de técnico, nem de jogador, é culpa da estrutura do clube, que aparentemente não tem uma cobrança, não tem um profissionalismo ali que mantenha essas relações bem profissionais e claras, tá? Pois bem, Flamengo tomou o gol, Flamengo construiu gols, fez gols ali taticamente, jogadas elaboradas, e entregou os 2 gols ao adversário, complicando um jogo que seria extremamente fácil. Esse jogo teve produção para ser 3-0 para o Flamengo. Enfim, vamos lá. E aí, logo em seguida, aos 11 minutos, o Flamengo continuava trocando passes rápidos, trocando bons passes com a nova formação, tendo mais gente ali na frente. E aí, numa jogada que o Pulgar trocou de posição ali, o Vitor Hugo ficou mais na base da jogada, fez ali teve uma associação de Pulgar, Gerson e Cebolinha, e o Gerson deu a 3ª assistência dele no jogo para o gol do Pulgar. Olha que legal, nesse replay, enquanto a bola entra, dá para ver direitinho o triângulo do lado direito e o triângulo do lado esquerdo, conforme o Sampaoli pediu no intervalo. E aí a gente volta para o que é o Flamengo, né? Para o que é esse Flamengo que se tornou esse Flamengo já há muito tempo, né? Então, o time que tinha perdido muitas bolas ali, entre o minuto 45 e o minuto 60, perde 8 bolas, e aí faz um gol e sofre outro, ou seja, instabilidade emocional interferindo na perda de bolas num jogo mais aleatório. Depois do gol de empate, coloca a bola no chão, para de perder tanta bola, faz o 3º gol, e aí no final, gente, teve várias chances de matar o jogo, só que tomava a decisão errada, faltava intensidade nos lances, uma postura um pouco displicente em algumas definições de jogada, e teve 10 bolas perdidas entre o minuto 75 e o minuto 90, que deixaram o jogo um tanto quanto descontrolado nesse final e deram uma péssima impressão final ao torcedor rubro-negro. Na minha humilde opinião, é mentira que o Flamengo jogou extremamente mal. Eu acho que o Flamengo taticamente esteve muito bem postado, teve propósito para cada ação. Não achei que tenha funcionado colocar o Everton aberto pelo lado direito, mas achei que funcionou legal e a intenção foi interessante ao baixar o lateral direito para buscar a pressão daqueles 4 homens avançados do Santos, espaçando o Santos. O Santos se viu espaçado, o Flamengo trocou passos como quis dentro do campo do Santos. Depois, a identificação de que aquilo não tinha funcionado, a troca e logo em seguida os gols saindo, mas é um time que caiu demais em concentração, caiu demais no foco que vinha apresentando durante os 10 jogos de invencibilidade. Isso é muito sério. Isso é grave, porque é um time que está brigando nas 3 frentes e deixou escapar 3 pontos ali de vantagem que poderia ter colocado sobre o Palmeiras. A grande verdade é que o Flamengo está a 8 pontos do líder, está em 3º, tem um Grêmio ali meio intruso, que não vai brigar pelo título. Tem o Botafogo, tem o Flamengo, o Palmeiras está empatado em pontos contra o Flamengo. O Flamengo enfrenta o Fortaleza na próxima rodada do Brasileiro e depois já enfrenta o Palmeiras. Entre o jogo contra o Fortaleza e esse, tem um jogo contra o Alcas, onde, na minha opinião, o Flamengo tem que avaliar muito bem o que faz. Se inscreve nesse canal, deixa o teu like, que eu fui.